17 de novembro, Café com Deus Pai. Tudo é possível para Deus. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21. Esse versículo que nós acabamos de ler fala a respeito de um homem chamado Abraão. Se você abrir a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 4, e começar a ler desde o começo e ler o capítulo inteiro, o capítulo 4 de Romanos conta a história de Abraão. O autor de Romanos, é uma carta que foi escrita por Paulo. Paulo era um missionário de Deus e ele escreveu uma carta para a igreja de Roma. Por isso que essa carta, como você está vendo aqui no pé da tela, se chama Romanos. É uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Roma, para que os romanos pudessem receber instruções a respeito da fé em Deus. No capítulo 4, Paulo começa a lembrar para os romanos o seguinte: no passado, Deus chamou um homem chamado Abraão. E Abraão era um homem que não tinha filhos. A mulher dele, Sara, era estéril. E Deus fez uma promessa para Abraão: você será o pai de muitas nações. E Abraão ficou com fé em Deus. Mesmo não tendo nenhum filho e sendo velho, ele acreditou: se Deus falou que eu vou ser o pai de muitas nações, então Deus tem poder para fazer o que ele me prometeu. Por isso que a mensagem de hoje, o título aqui é Tudo é possível para Deus. Agora vamos ler esse versículo mais uma vez. Mesmo assim, ou seja, mesmo sendo velho, mesmo sendo marido de uma esposa estéril, mesmo assim, ele não duvidou e ele nem foi incrédulo. Ele não foi uma pessoa que ficou sem fé em relação à promessa de Deus, mas ele foi fortalecido em sua fé. Ele todos os dias acreditava, ele falava: foi Deus que me prometeu. Então ele foi se fortalecendo em sua fé e ele deu glória a Deus. Quando Deus disse para ele: você será o pai de muitas nações, ele acreditou e ele deu glória a Deus. Ele falou assim: foi Deus que me prometeu. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ele ficou convencido: foi Deus que me prometeu. Então eu tenho certeza, de alguma forma, Deus vai cumprir a promessa. Todos os que conhecem a história de Abraão sabem que quando chegou o tempo de Deus, levou 25 anos, desde o dia que Deus fez a promessa até o momento em que Isaac nasceu. Mas do jeito como Deus prometeu, Deus permitiu que Sara engravidasse, Isaac nasceu e de Isaac vieram gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó, o filho mais novo, teve 12 filhos e desses 12 filhos se formou a nação de Israel. Deus cumpriu a promessa que fez para Abraão, um homem casado com uma mulher estéril, e na velhice Deus cumpriu o que prometeu. Vamos ler agora a mensagem de hoje. No texto que lemos, Paulo se refere a Abraão como alguém que foi fiel a Deus. Por isso, grandes promessas se cumpriram por meio de sua vida. Um homem de avançada idade, com sua esposa igualmente idosa, que aos olhos humanos encontravam-se sem esperanças de gerar descendentes, se vêem diante de uma promessa que lhes dizia que seriam pais de multidões.
pode ter soado improvável no primeiro momento. Contudo, pela fé e confiança em Deus, a promessa se cumpriu, e muito além do que poderiam imaginar. Muitas vezes, o que está ao nosso redor, ao alcance de nossos olhos, não é o suficiente para sustentar a nossa fé. Lembro-me de certa vez, quando eu tinha 13 anos, estava em uma casa de oração e uma mulher desconhecida se aproximou de mim e com autoridade disse que me levantaria na terra para levar uma mensagem de cura e vida que romperia as fronteiras, chegando a um número incontável de pessoas. No entanto, encarando a minha realidade de um jovem improvável, introvertido, com grandes dificuldades, limitações e sequelas de uma vida difícil, seria impossível aos olhos humanos visualizar e acreditar nas palavras daquela mulher. Mas Deus tinha um propósito muito maior do que eu imaginava, e eu decidi caminhar sobre as palavras que ele vinha me falando. Hoje eu posso ver com os meus olhos físicos o que um dia parecia impossível. Neste exato momento, Deus está falando diretamente ao seu coração que as circunstâncias, as dificuldades e as limitações não são capazes de impedir o agir dele. Simplesmente creia nas promessas do Senhor sobre a sua vida, pois no tempo determinado elas se cumprirão, e os seus olhos verão o impossível se tornar realidade. A frase de hoje é: o impossível não está no dicionário de Deus. O impossível não está no dicionário de Deus. Eu não sei, nesse tempo de fim de ano, hoje já é dia 17 de novembro, o que você ficou esperando que Deus prometeu e que ainda não se cumpriu. Mas hoje a palavra está sendo renovada. A promessa que Deus fez na sua vida está de pé. O impossível não está no dicionário de Deus. E se tem alguma coisa que você agora, nessa proximidade de fim de ano, está pensando, mas está chegando o fim de ano, e eu precisava tanto disso ou daquilo, queria tanto que Deus me respondesse, tenha fé. Coloque mais uma vez em oração. Deus não esqueceu de você. Tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Ele tem poder para cumprir a sua promessa e para cumprir a sua palavra. Hoje é o dia 321 de 365. Nós estamos aí a 44 dias do final do ano. Desde o dia 1º de novembro, nós estamos convidando as pessoas a fazerem um propósito de oração pela própria vida, todos os dias, orando 5 minutos. Ore nesses últimos dias, todos os dias, dizendo: Deus, abençoa a minha vida, confirma salvação, me dá saúde, me dá paz, me dá alegria, me dá força, me dá renovação espiritual. Abençoa minha casa, abençoa esse final de ano, realiza os teus propósitos na minha vida e na minha família. Incentive cada pessoa que é da sua família a fazer a mesma coisa. Todos individualmente, buscando a Deus, Deus vai transformando todos. E depois, reúna-se com a sua família, orem de mãos dadas, dizendo: Deus, abençoa a nossa casa, o nosso lar. Ore todos esses dias e nessa oração também peça que os próximos meses do ano que vem chegando sejam de bênçãos, com essas mesmas bênçãos. Que sejam 12 meses de um ano maravilhoso e abençoado pelo Senhor. E apresentem a Deus, apresentem a Jesus. Digam em nome de Jesus que isso aconteça. Deus vai ouvir as suas orações e vai atendê-las. Orações são sementes.
sementes que no tempo certo, a cada dia que vai chegando no final desse ano e no próximo ano, a cada mês, vão germinar e vão trazer as promessas de Deus para a sua vida e para a sua família. A leitura bíblica de hoje é Provérbios, capítulo 5. Se você nunca leu Provérbios na sua vida, eu faço um convite a você. Provérbios tem 31 capítulos. Você pode ler um capítulo por dia. E Provérbios é um livro da Bíblia que foi escrito para trazer sabedoria para a tomada de boas decisões em todas as áreas da sua vida. Então, reserve um tempo para que você leia Provérbios. Nos meses com 30 dias, você pode ler os capítulos 30 e 31 no dia 30. Nos meses com 31 dias, você pode ler um capítulo por dia. No mês de fevereiro, você pode ler o capítulo 1 e 2 no dia 1º, os capítulos 8 e 9 no dia 7 e os capítulos 30 e 31 no dia 28. Se você fizer isso todos os meses e você meditar, não é só ler, leia o texto de Provérbios e medite. O que eu posso melhorar na minha vida? E aplique. Você vai, com o passar do tempo, a encontrar respostas de Deus para a sua vida. A palavra-chave de hoje é promessas. Deus vai cumprir todas as promessas que Ele fez a você. Agora, eu quero fazer um convite a você que nunca recebeu Jesus ainda. Você pode receber Jesus como seu Salvador. Jesus é o Filho de Deus. Deus enviou Jesus para vir na terra para morrer e dar a salvação dos nossos pecados. A Bíblia fala que todos aqueles que acreditam em Jesus e que aceitam Ele como Salvador recebem a condição de filhos de Deus. E todos os filhos de Deus recebem o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, e esse Espírito é aquele que passa a ajudar você a seguir a Deus. Ele fala com você quando você estiver num caminho errado. Ele coloca um aperto no seu coração, ele tira a sua paz para dizer: esse caminho não está certo. E ele também fala com você, com uma voz interna no seu coração dizendo: siga por esse caminho. E quando você está lendo a Bíblia e orando, ele vai falando com você. É uma voz suave e que diz: siga por aqui. Quando você tiver alguma dúvida, você pode dizer: Deus, o que eu faço? Ele vai falar suavemente ao seu coração. Quando você não souber como resolver, você pode dizer ao Espírito Santo: coloca alguém no meu caminho que possa me ajudar a encontrar a solução. Você pedindo assim, Deus vai colocando pessoas no seu caminho que são guiadas por Ele para ajudar você a encontrar a saída e a resposta. E por último, quando você recebe Jesus, o seu nome é escrito no céu, no livro da vida. E a Bíblia tem uma promessa: quando você partir desse mundo, você entrará diretamente no céu, porque você recebeu Jesus e o seu nome foi registrado no livro da vida. Então faça uma oração comigo agora para receber Jesus, e você vai receber todas essas promessas. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Me recebe, Deus, como seu filho ou como sua filha. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar em tudo até o fim dessa vida. E escreve o meu nome no céu, no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Agora procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Ele. Você não precisa adorar a nenhum anjo, a nenhum santo, a nenhuma imagem. A Bíblia fala no Salmo 115 que as imagens de escultura são obras das mãos dos homens. Elas têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam, e todos aqueles que as adoram, serão semelhantes a elas. Você não precisa de nada disso. Jesus está vivo.
Basta você ligar o seu pensamento, basta você fechar a porta do seu quarto e falar diretamente com Ele. Ele ouve as suas orações e Ele dará as respostas que você busca dele. Deus abençoe a sua vida. Agora nós vamos fazer a leitura bíblica. Eu convido você a ler Provérbios capítulo 5, que é a leitura bíblica de hoje. Vamos fazer a leitura de Provérbios 5 na versão da NTLH. NTLH significa a Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje. É uma tradução mais atual, que permite entender a Bíblia com mais facilidade. Se você tem dificuldades de entender a Bíblia, procure ler a Bíblia nessa versão. Procure NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. O capítulo 5 de Provérbios nos ensina a valorizar o casamento e a fugir do adultério. Vamos ver aqui o capítulo. Filho, preste atenção no que eu digo, com a minha sabedoria e compreensão. 2. Então você saberá como se comportar, e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. 3. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel, e os seus beijos tão suaves como o azeite. Quem é a mulher imoral? É a mulher que fica com os homens que são casados. O texto fala da mulher imoral, mas na verdade esse capítulo se aplica à pessoa imoral. Se aplica também para você que é mulher, que os lábios do homem imoral podem ser doces como mel. Os lábios do homem que é casado, que é marido da próxima, podem ser agradáveis. Mas o versículo 4 diz: porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Quantas pessoas se envolveram com uma pessoa casada? Quantas pessoas se envolveram com uma pessoa que fica com várias pessoas e que não se importam de ficar com uma, com um, com outro, um dia e outro dia, e depois, quando essas pessoas terminam o relacionamento, o que resta é amargura e sofrimento. Versículo 5. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. 6. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Mais uma vez, o texto está falando de mulher, mas também pode se referir ao homem imoral. Essas pessoas que um dia estão com uma pessoa, outro dia estão com outra e elas nunca assumem nenhum relacionamento. São pessoas que muitas vezes despertam esperança de vida sentimental, promessas de casamento, promessas de que vai existir uma relação que vai ir avante, mas que depois não são cumpridas. Versículo 7. Agora escute, meu filho, e não esqueça o que eu estou dizendo. 8. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. 9. Senão outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes, e você morrerá ainda moço nas mãos de homens cruéis. 10. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza, e o que você ganhou com seu trabalho acabará nas mãos dos outros. Veja que o texto está dando um alerta para os jovens, para os homens casados. Quando você se envolve com uma mulher imoral, você pode perder os seus bens. Quantos homens se envolveram com mulheres fora do casamento e ficaram perdidos emocionalmente, ficaram presos, acorrentados, por causa dos beijos da amante, que depois pediu os seus bens, pediu que esse homem transferisse as suas propriedades e depois elas largam esses homens. E quando esses homens olham para trás, percebem que foram levados pelas suas emoções, que foram enganados e perdem o patrimônio da família. Mas também existem mulheres que se deixaram levar por amantes, por homens que prometeram o mundo para elas, e elas transferiram o patrimônio da família para esses homens e depois perderam tudo da família.
É disso que Provérbios 5 está falando. Preste atenção e cuide do seu casamento. Não se envolva com pessoas fora do seu casamento. Versículo 11. Você ficará gemendo no seu leito de morte, enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. 12. Então você dirá: como eu tinha raiva de conselhos, nunca aceitei conselhos de ninguém. 13. Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles. 14. Quase caí na desgraça diante de todos. 15. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Aqui seja fiel também ao seu marido e dê o seu amor somente a ele. 16. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. 17. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Versículo 18. Aqui, esses versículos 16 e 17, às vezes a pessoa tem filhos fora do casamento. Depois ele não quer morar com aquela mulher, com aquele homem que é o amante, que é a amante, e daí esses filhos ficam com o amante, com a amante que se envolve com outras pessoas, e daí esses filhos ficam para ajudarem outras pessoas. São frutos seus que ficam para ajudarem os outros. Versículo 18. Portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou. 19. Amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. 20. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? 21. Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. 22. As injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. 23. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. Então, Provérbios, capítulo 5, traz essa recomendação. Fuja dos relacionamentos de adultério. Não se envolva com pessoas imorais. Pessoas imorais são aquelas que não respeitam o casamento e que dizem que não tem problema nenhum se você sair com uma pessoa uma noite, se ficar apenas 1 ano, 2 anos, sem nenhum compromisso. A palavra de Deus diz: case-se, seja fiel e fortaleça a sua família, porque assim você será feliz conforme a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos agora fazer uma oração agradecendo por essas duas palavras. A palavra que nós lemos hoje fala que Deus cumpre as suas promessas. Você pode ter fé. E a segunda palavra, que é Provérbios 5, fala para cuidar do seu casamento. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse dia. Te agradecemos porque o Senhor é fiel e cumpre todas as suas promessas. O Senhor é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou do que nós pensamos. E todos os que têm fé, como Abraão teve fé no Senhor, recebem as bênçãos que o Senhor derrama sobre os que confiam em Ti. Pedimos agora que o Senhor venha dar saúde, que o Senhor venha dar graça e confirmar a Tua salvação em nossa vida e em nossa família. Que o Senhor venha abençoar aqueles que estão enfermos e doentes, trazendo restauração da saúde. Que o Senhor abra portas de trabalho e abra oportunidades para aqueles que estão chegando nesse fim de ano e pensando que o Senhor se esqueceu deles. Que o Senhor agora traga novas promessas e portas abertas. Pedimos que o Senhor abençoe se alguém está com algum familiar preso ou em um hospital acamado. Que o Senhor agora derrame restauração e salvação para essas pessoas, para a alegria dos teus filhos que confiam em Ti, que oram por essas pessoas. Pedimos que o Senhor também visite as mães que estão, meu Deus e meu Pai, sozinhas, cuidando dos seus filhos em razão de alguma situação no casamento. Pedimos pelos casamentos, que o Senhor abençoe todos os casamentos dos teus filhos, das tuas filhas. Se alguém está recebendo algum ataque, alguma tentação
que o Senhor dê livramento, que o Senhor, por essa palavra, renove a sabedoria, para que o teu povo possa escapar desse laço armado pelo diabo, por esse laço armado para a morte, que o teu povo possa ter sabedoria para zelar pelo seu casamento, pela sua família. Abençoa todos esse dia, hoje e sempre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém e amém.